Educação física escolar no ensino remoto. Desafios e possibilidades de ensino e aprendizagem no ensino fundamental. Este trabalho de conclusão de curso foi realizado por Cláudia Elisa, Cleide Medeiros e Yara Vieira, sob a supervisão do professor Felipe Oliveira Lima. Convivemos no último ano com a pandemia de Covid-19, uma doença global que afetou e modificou todo o cenário da educação no Brasil. Levando em consideração apenas a Rede Estadual de Educação de São Paulo, cerca de 206 mil educadores tiveram que rapidamente se adaptar e encontrar uma nova forma de ensinar dentro de um novo modelo de educação mediada pelas tecnologias, em função da necessidade do distanciamento social. O uso das tecnologias da informação e da comunicação, as TICs, vem se tornando uma prática cada vez mais comum e mais presente na educação nos dias atuais. E se tornou o principal método de ensino e aprendizagem na educação brasileira no último ano. Diante desse cenário, é necessária uma reflexão sobre as particularidades das diferentes disciplinas que compõem o currículo da educação brasileira, para que elas possam ser compreendidas e desenvolvidas da melhor forma possível entre suas possibilidades. Entre essas disciplinas está a educação física, que é um componente curricular obrigatório e tem um papel muito importante, que vai muito além do desenvolvimento das habilidades motoras. Ela proporciona vivências complexas, contribui para a aquisição de conhecimento em diversas áreas, desenvolve a interação e a participação individual e coletiva. Dessa forma, tendo como premissa a prática da educação física, a justificativa desse trabalho se baseou em como se daria o desenvolvimento de uma disciplina que necessita tanto da interação nas relações para a construção do conhecimento, sem a possibilidade desse contato, mantendo-se apenas no campo virtual. Outro fator relevante foi conhecer como está se dando a experiência de professores e alunos nesse contexto. Como está acontecendo a participação dos alunos, se eles possuem locais adequados para o desenvolvimento das atividades, se os professores estão tendo os resultados esperados e se o feedback das famílias está ocorrendo quando isso é solicitado. Nesse sentido, o objetivo geral do nosso trabalho é compreender o cenário do ensino da educação física no ensino fundamental durante a pandemia do Covid-19 por meio do ensino remoto. E nós levantamos alguns objetivos específicos, como analisar a participação dos alunos do ensino fundamental nas aulas de educação física por meio das tecnologias da informação, verificar como está sendo a atuação dos professores de educação física durante o ensino remoto e identificar as principais dificuldades e desafios encontrados pelos professores no desenvolvimento da disciplina de educação física. Uma vez destacados os pontos principais desta pesquisa, o levantamento bibliográfico buscou conhecer as possibilidades que a Base Nacional Comum Curricular oferece para o ensino e aprendizagem da disciplina neste contexto, a importância da interação no processo de ensino e aprendizagem na educação física e ainda o uso das tecnologias de informação no ensino remoto da educação física. Foram pesquisadas fontes e teóricos que possibilitassem maior compreensão dos desafios levantados e também sugestões de práticas que sejam eficazes no ensino remoto da educação física na educação básica. Tal pesquisa bibliográfica compreendeu estudos feitos dos anos 2000 até o presente ano. Esta pesquisa iniciou-se de forma bibliográfica,
buscando sites relacionados à educação e periódicos que tratassem do assunto em questão, a fim de compreender com mais clareza os desafios e possibilidades do ensino remoto da educação física. Para o desenvolvimento deste trabalho de conclusão de curso, foi utilizado o método de pesquisa exploratória. A coleta de dados aconteceu de forma virtual, por meio de formulário do Google Forms, uma vez que algumas escolas encontram-se fechadas e outras com restrições de acesso. Tal formulário, composto por 13 questões abertas e fechadas, foi distribuído a profissionais da educação física atuantes na educação básica. Por meio dele, observou-se melhor a realidade atual desses profissionais, seus desafios e dificuldades ao ministrar aulas remotas da disciplina. Os resultados obtidos a partir da análise dos dados coletados no questionário mostraram que a maioria dos professores que participaram do estudo possui uma vasta experiência na área da educação física, com mais de 10 anos de sala de aula. Todos os professores entrevistados atuam no ensino fundamental da rede pública de educação. Com relação ao nível de conhecimento tecnológico, levando em consideração os parâmetros de produção, transmissão ou acompanhamento das aulas online, a maioria dos professores demonstrou ter o conhecimento necessário para o desenvolvimento do trabalho remoto, sendo que 60% deles afirmou que tem suficiente conhecimento. 20% possuem um conhecimento avançado e 20% apenas afirmou que tem pouco conhecimento. Agora, com relação ao trabalho desenvolvido pelos professores durante o período de isolamento, 60% deles disseram ter acompanhado com os alunos as aulas online oferecidas pela rede de ensino, por meio de aplicativo, ao passo que 40% deles afirmaram ter produzido e transmitido aulas online, sendo que na avaliação de todos os professores, o aproveitamento dos alunos com as aulas remotas foi mínimo. Essas dificuldades no acompanhamento dos alunos durante as aulas remotas ficam evidentes na figura 1. Esse gráfico mostra a percepção dos professores de educação física sobre o nível de envolvimento e participação dos alunos durante as aulas remotas. Foi possível perceber, através dos dados do gráfico, o quão baixo foi o nível de participação dos alunos durante as aulas remotas. Segundo a participação de 40% dos professores, os alunos ficaram no nível 3, de uma escala de envolvimento que ia de 0 a 10. Para 20% dos professores, os alunos ficaram no nível 4. E nos níveis 5 e 6, medianos, também 20% consideraram que os alunos ficaram nessa faixa de envolvimento. Ou seja, nenhum professor relatou uma participação satisfatória dos alunos durante o ensino remoto. Quando eles foram questionados se o fato de as aulas serem remotas ocasionou a mudança ou adaptação de algum conteúdo que tinha sido previamente planejado, apenas 20% dos professores respondeu que não, pois durante este ano eles apenas estavam seguindo o cronograma da plataforma de educação, da rede a qual eles pertencem. Então não foi necessária intervenção. Agora, 80% dos professores disseram que tiveram que adaptar conteúdos, principalmente conteúdos que exigiam o contato, a interação, o contato físico, jogos cooperativos. Esse tipo de conteúdo precisou ser adaptado ou ser mudado, né? Com relação aos principais desafios ou os obstáculos, né, que foram encontrados para lecionar as aulas de educação física no ensino remoto, como demonstrado na figura 2, né, 60% dos professores citaram a falta de engajamento e interesse dos familiares. 20% apontou que a falta de materiais e espaços específicos para o desenvolvimento das atividades foi o maior empecilho. E 20% deles alegou falta de apoio da gestão escolar.
partir dos estudos realizados, foi possível compreender, né, os diversos desafios encontrados pelos professores de educação física e a gestão para o desenvolvimento da disciplina, né? A bibliografia aponta que diversas mudanças ou adaptações dos conteúdos curriculares foram necessários, né? Isso se deve às tomadas de decisão sem um planejamento, haja vista que ninguém estava preparado para enfrentar a pandemia da Covid-19, principalmente a área da educação, né, que ficou bem desestruturada. Apesar do esforço contínuo dos docentes para minimizar os impactos dessa mudança repentina na forma de ensinar, identificamos alguns problemas, né, aos quais levamos como um dos principais, né, que seriam a falta de engajamento das famílias, né, uma vez que a comunidade precisa desse engajamento, né, dessa parceria com as famílias e responsáveis, né, pelos alunos. Verificamos também espaços, né, para a realização das atividades. Muitas vezes a criança não tinha um espaço adequado, principalmente para fazer as atividades físicas, né? O acesso dos alunos às novas tecnologias, visto que muitas famílias, muitas casas não tinham acesso a uma internet banda larga, a um equipamento de qualidade. Então, a nossa pesquisa considerou que as mudanças sofridas no sistema educacional com relação ao uso das tecnologias como principal ferramenta de ensino são ainda muito recentes. Isso faz com que a gente venha a pensar que o desenvolvimento de novos estudos sobre essa temática é de suma importância para uma profunda problematização, né? Deste modo, contribuindo na construção de estratégias mais efetivas e necessárias ao trabalho dos docentes acerca dos desafios encontrados nas aulas no sistema remoto.